João 20, 22. Diz assim, é um texto muito simples, muito curto, muito breve, só para embasar o que a gente quer ministrar hoje. Vamos lá. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Vou ler de novo. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Amém. Vamos comigo nessa aventura, meu irmão. Vem comigo nessa jornada. Eu quero falar hoje, lembrando, ao final do culto, alguns minutos, às vezes, irmão, ao final do culto, ou no mais tardar, na manhã do dia seguinte, mas eu acredito que hoje, ao final do culto, o esboço já está disponível nas mídias aí, no site e também amanhã no aplicativo. Agora, eu falava com alguém hoje e disse: tu viu os esboços? É bom que a pessoa foi sincera comigo e disse: não vi. Digo, que pena. Porque, irmão, por exemplo, esse esboço de hoje aqui tem 5 folhas, 5 páginas, 5 laudas. É Bíblia, meu irmão, para você estudar uma semana, um mês aí tranquilamente, porque eu não consigo pregar tudo. Só que quando eu faço a mensagem, eu faço para mim, eu não faço para vocês. O critério que eu uso é como se eu fosse absorver. Então, eu subo a régua lá em cima. Eu faço quase que um estudo bíblico. E está disponibilizado gratuitamente. Só um clique, você baixa ele, você medita a semana inteira no esboço, irmão. Você usa ele no seu devocional matinal, você usa ele num estudo bíblico sobre o assunto. Os líderes de célula estão a par que já é para usar isso aqui na célula faz tempo. Essa semana inteira nós vamos passar na célula estudando. Eu espero que os nossos líderes tenham estado fiéis a essa temática, porque esse é o conteúdo que o Senhor está ministrando ao nosso coração, e não é, escute, aleatório. E agora você vai exercer o exercício da memória. As 3 últimas mensagens que eu preguei aqui: a primeira, senhorio de Cristo, lembra? Eu me relacionando com Jesus o Senhor. Última mensagem que eu preguei aqui: quem é o pai desse menino? Eu me relacionando com Deus como um. Hoje eu fecho a trindade, porque hoje eu quero pregar sobre o seguinte título: Espírito Santo, meu amigo. A terceira mensagem, de trás para frente, eu preguei da minha relação, é ano de relacionamento com Jesus o Senhor. Na segunda, de trás para frente, eu preguei sobre eu e meu pai. E hoje eu quero falar eu, no caso você, no caso nós, com o Espírito Santo, o nosso amigo. Então é interessante você entender que toda a temática de março, ela foi e está relacionada à nossa relação, ao nosso relacionamento, à nossa intimidade, à nossa posição com relação a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quem entende isso, diga amém. Então você começa a entender que já não se trata mais de uma mensagem aleatória que está vindo aqui, um esboço de um sermão. Não, se trata de uma comunicação. Lá no final do ano, para quem está atento, para quem está acompanhando os esboços, para quem está salvando o esboço lá, o PDF, criando uma pasta lá dentro do seu Windows Explorer. Parece que tem uma ressonância aqui, um eco, tiro para nós aí. Você vai notar que ao final do ano você tem, no mínimo, meu irmão, uma apostila poderosa sobre relacionamento. Irmão, eu preguei agora 6 mensagens sobre inimigos do relacionamento. Então aproveita agora que é de graça, que depois quando eu juntar tudo e botar na editora e pá, vai virar livro, eu vou cobrar caro. Eu já vi que pelo amém de ninguém compra. Mas não tem problema, se não comprar aqui, tem 6 bilhões de pessoas no mundo para comprar, então está tudo certo. Nós não dependemos, né, de circunstâncias. Se for de Deus, vai fluir. Então aproveita, irmão. Eu faço até brincadeira para incentivar você a aproveitar. Quem dera, eu vou falar o desabafo do meu coração. Quem dera eu, lá nos idos de... Ó um cara velho falando. Lá nos idos de 1900 e alguma coisa,
eu ter tido acesso a um conteúdo como esse. Meu Pai do céu, quem eu seria hoje? Tinha que desbravar as minas de carvão para catar uma pérola, e olha, não era fácil. O Google estava recém entrando, era livro, era pouquíssimos livros. A maior livraria de Lajeado tinha 2x2, tinha meia dúzia de volume. Não sei se alguém é desse tempo. É, né? Viu? Hoje está tudo pronto, pastor, passar horas. A casa sempre diz assim: Tiago, quem pegar teu esboço no mínimo ganhou um dia, 12 horas do dia, e brincando, poupou da vida, está prontinho para você desfrutar. E ainda mais sobre um tema como esse, Espírito Santo, meu amigo. Então você vai me ajudar agora, vira por irmão que está ao teu lado, aí diga assim: você vai ter que baixar esse esboço. Fala para ele, irmão. Vai. Ou melhora, olha para ele assim: me promete uma coisa. Ele está dentro da igreja, vai prometer, vai ter que cumprir. Fala, me promete uma coisa, pastor Deide. Você vai chegar em casa e vai acessar www.igrejapab.com. Vai na aba Ministérios. Qual aba? Ministérios. Lá onde é que está escrito Ministérios. Vai colocar o mouse em cima, não vai clicar. Se clicar, vai direto para Ministérios, Beto. Você vai botar o mouse em cima. E quando você botar o mouse em cima, vai aparecer um subtítulo escrito Esboços. A cara de vocês me assusta um pouco. Computador, sabe? As mulheres estão voltando de Gramado, não sei se vocês sabem. Só o Luiz que está com saudade da Sirlene. Os outros maridos estão dando glória a Deus. Eu entrei na igreja, eu vi um monte de macho chorando. Eu disse: o que foi? Encontrei o Márcio, cabisbaixo. O que foi? Estou com saudade da Denise. Eu: calma, ela já está chegando. E foi tão lindo, né? A gente viu as fotos. Esse é só o começo. Nós vamos ter um retiro de jovens. Estão divulgando já o retiro de jovens em Gravataí. Baixo de 100 anos pode ir. Verdade, vamos lá, gente, retiro de jovens. E final do ano vai ter excursão, se eu não me engano, para o Beto Carreiro World. Enquanto a gente não vai para a Disney, vai no Beto Carreiro. E ano que vem para Israel. Vocês falam amém aqui, ó. Deixa eu falar um negócio. Eu vou ver a lista, tem meia dúzia. Não, pelos amém que estão aqui, quando eu cheguei na secretaria, eu digo: e aí, gente, vamos ofertar um avião só para nós? Eu falo Israel aqui, vamos para Israel. Eu digo: vou fretar um avião só para nós, gente. Eu cheguei ali, Tiago, Cássia, Sérgio. Nem o Sérgio está na lista, vocês acreditam? Eu vou fazer a denúncia pública aqui. Corta para mim aqui. É uma pouca vergonha. Escute. Nem o Sérgio está na lista. Mas daí eu pensei: é tão certo que ele vai que nem o nome botou na lista. Vai, né, pastor Sérgio? A brincadeira é porque, irmãos, é gostoso. Esse lugar está gostoso. Estamos desprendendo aqui estruturas de oposição, de resistência. Agora que você está desarmadinho, agora a gente vai fluir aqui. Deixa eu falar para você algo. Essa palavra, recebei o Espírito Santo. Antes de eu falar propriamente dito, eu quero contextualizar você. Da mesma maneira que eu fiz semana passada, no Antigo Pacto, no Antigo Testamento, existem sinalizações de Deus a respeito dessa palavra. Lembra que semana passada eu disse, no Antigo Testamento, Deus ele ventilou algumas informações, ainda que como sombras, ainda que como reflexos da vontade que ele expressa. Aqui é a mesma coisa. No Antigo Testamento, Deus começa a dar nuances de que essa palavra, receber o Espírito Santo, em algum momento da história ia se cumprir. Por quê? É uma promessa antiga, tendo em vista um fator, que quem já fez pneumatologia, fez? Pneumatologia ou paracletologia, o que significa isso? Isso é uma disciplina que dentro da teologia estuda a figura e a pessoa do Espírito Santo. Para quem já estudou isso, pega o que eu vou falar, já sabe, e ok. Mas para quem nunca ouviu, escute essa verdade. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava no ser humano, como hoje.
Quando Jesus diz recebei o Espírito Santo, não é receba por um tempo, receba numa fração, receba uma por conta gota, não. É receba o Espírito Santo na plenitude e na integralidade. A nós isso parece comum e ordinário. Receba o Espírito Santo, a gente vem para um culto onde a presença de Deus está e diz, seja cheio do Espírito Santo, receba o Espírito Santo. Mas quando você olha para a Bíblia, você vê que isso é algo preciosíssimo. Porque o Antigo Testamento inteiro, e aí no Antigo Testamento inteiro eu cito pessoas como, por exemplo, Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, Elias, Eliseu, Joel, o próprio profeta do avivamento. Nenhum deles teve o privilégio que eu e você temos hoje. Você precisa entender isso. Nenhum deles teve o privilégio de ser chamado, conforme Paulo escreve em Coríntios 3,16, de templo do Espírito Santo, casa do Espírito Santo. Nenhum deles teve esse privilégio. Por quê? Porque no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele visitava, ele se manifestava numa pessoa para cumprir um propósito. Terminado o propósito, o Espírito Santo regressava. Ele não ficava de contínuo, ele não ficava de forma perene com aquela pessoa. Então é mais ou menos assim, Deus dizendo, eu vou te ungir, vou derramar sobre ti o meu Espírito, quando cumprir o propósito eu saio e volto. Então eu vou dar um exemplo para você. Se você olhar Juízes 6,34, 1 Samuel 11,6 e Ezequiel 11,5, e eu sei que você não pegou nenhum versículo, por isso que você tem que baixar o esboço, vai falar nessa ordem de Sansão, Saul e Ezequiel. Um juiz, Sansão, ou Gideão, agora não me lembro se é Gideão ou Sansão, mas ambos são juízes. Saul que é um rei e Ezequiel que é um profeta. Pronto, eu procurei botar essas três, por quê? Porque o Espírito Santo, por exemplo, vem sobre Sansão para dar força para ele, ele arranca um portão, ele derruba 1000 com uma queixada de jumento. Quando acaba aquele propósito, o Espírito Santo... Saul, a Bíblia diz que ele é cheio do Espírito Santo, ele profetiza 3 dias, junto com o acampamento dos profetas, e o Espírito Santo depois disso... Ezequiel, a Bíblia diz, e entrou em mim o Espírito Santo, me pôs de pé e eu profetizei. Deixa eu falar um negócio, teve uma vez que o profeta quis profetizar e o Espírito não vinha. A Bíblia diz que ele chama um tangedor. Por que a gente toca e canta com tangedor? Porque Deus habita no meio Deus não habita no meio das pregações. Por isso que eu tenho dito aqui que a parte mais importante do culto não é a mensagem, a parte mais importante do culto é quem está sendo cultuado, independente de em que fração do culto estamos. Pronto. Um dos cultos mais importantes do Antigo Testamento não teve Bíblia, não teve palavra. O Espírito Santo desceu, as pessoas só se prostraram e adoravam, não conseguiam nem ficar de pé. O tangedor começa a tocar e a Bíblia diz, o Espírito do Senhor se apoderou de mim. Quer dizer, o Espírito Santo não estava dentro dele. O Espírito Santo estava no céu, junto com Deus Pai, junto com o Verbo, que ainda não tinha encarnado. Quando o tangedor começa a tocar, o Espírito Santo vem, enche o profeta e o profeta profetiza. Agora olha só, por que eu citei isso? Porque o Espírito Santo em todo o Antigo Testamento você vai ver que ele não é uma acepção de pessoas, é uma situação que aconteceu e talvez nem tenhamos a explicação para isso, e eu nem quero dar uma resposta pronta para vocês, mas ele só descia sobre reis, sacerdotes e juízes e profetas. Juízes, sacerdotes, profetas e reis. Essas são as 4 classes de pessoas que receberam o Espírito Santo no Antigo Testamento. Então vamos dizer, nós assim, nós comum, réis mortais, nós não recebíamos o Espírito Santo. E aí, não sei explicar, mas era muito classificativo isso, só esse tipo de pessoa. Por exemplo, Moisés, quando vai libertar o povo, ele está exercendo o papel de vários, ele é um profeta, tipologia de Jesus, ele está julgando o povo, ele é a tipologia de um juiz. Êxodo 35 diz que o Espírito Santo se apodera dele. Vamos a lei. 1 Samuel 10 vai dizer que o Espírito Santo se apodera de um rei. Ageu 1,14 diz que o Espírito Santo se apodera de um profeta. Juízes 6 já disse, ele se apodera de um juiz, Sansão, Gideão. O Espírito do Senhor, ele não vinha sobre todos. E as expressões que a gente vai ler no Antigo Testamento são essas:
veio sobre mim o Espírito do Senhor. Quer dizer, veio porque ele não? Imagine agora, nós estamos aqui, vem alguém, é porque esse alguém ainda não está, então ele tem que vir. O Espírito Santo só veio porque ele não morava. Outra expressão, o Espírito do Senhor se apoderou, ou seja, também não estava, não fez morada, se apoderou, quer dizer, deu poder, empoderou, e depois que acabou o propósito, voltou para o seio do Pai. O que mais? Tem uma palavra também, o Espírito do Senhor suscitou, quer dizer, ele destacou, ele distinguiu, ele veio sobre uma pessoa para distinguir ela das demais, indicando situações específicas temporárias. Então pensa comigo, irmão, você tem milhares de anos de história bíblica, o Espírito descendo sobre pessoas distintas e ainda de forma temporária. Agora você abre o leque, Jesus, João 20, 22 diz, recebei o Espírito Santo, é para toda classe de pessoas, e não mais de forma temporária, mas agora de forma permanente. Você consegue entender que disruptura que houve? Que mudança, vou falar bonito agora, que ruptura paradigmática. Ou seja, você tem um protótipo, você tem um modelo de atuação do Espírito sobre 4 tipos de pessoa e de forma temporária. Agora Jesus rasga, quebra, corta. Lembra a palavra que eu falei aqui? Rasgou o céu e o céu não voltou a ser costurado e disse, receba o Espírito Santo. Agora já não é só para mais uma classe de pessoas, mas para todos. Pedro foi questionado quando o Espírito Santo desce sobre os gentios, ele diz, essa promessa diz respeito a nós, vós, nossos pais, a eles e todos quantos Deus chamar. Todos, judeus ou gentios, pobres ou ricos, brancos ou negros ou amarelos ou pardos, ou cores indefinidas, todos ou todas, todes não, porque todes não existe. Então vamos lá. Mas todas as pessoas têm hoje acesso a receber o Espírito Santo, e já não mais de forma temporária, mas agora de forma perene, eterna e permanente. Não mais na forma de uma visita, porque visita, meu irmão, ela vem, e eu vou dizer para você, se ela vem com uma malinha, você já fica assustado. Por que vocês riem? Porque é verdade, meu. Olha, eu estou falando, e a visita, né? E veio com uma mala bem grande. E é o senhor que está me revelando? Não. Não, porque eu fiquei fazendo as contas. Você é da Amazonas também? Se veio da Amazonas para visitar a Thay, veio com uma mala daquela, que é para ficar um mês, né? É? O que ela é sua? O que ela é sua? Tia, seja bem-vinda, tia da Thay. Como é que é o seu nome? Eu não entendi, amém. Ieda? Ieda. Glória a Deus. Entende? Mas ainda que veio com aquela mala lá, ó, que quase não passou, que quando eles pesaram, né? Tem excesso. Aí você dá aquela chorada, aquela calça jeans está meio pesada. Só quem passou esse tipo de tranqueira sabe como é que é, meu irmão. Escuta, por isso você tem que pesar a mala antes de entrar no avião. Vai na farmácia, pesa ela. Ainda a tia da Thay que veio com aquela mala de garupa, ela mais cedo ou mais tarde vai voltar para o Amazonas. Ou não, quem sabe vira para Biana e já fica por aí mesmo. Ela selou com o amém dela, né? É o que tem acontecido aqui, só para te comentar. As pessoas vêm e ficam. Agora escuta, você que está em casa na internet, compra passagem só de vinda, não compra de volta. Vem para morar que a gente, casa a gente acha, emprego está sobrando. Escuta, agora o Espírito Santo ele não vem para visitar, ele diz, eu quero é morar, eu quero fazer habitação, eu quero que você não seja um hotel para mim, eu quero que você seja a minha casa, eu não quero que você seja o meu hostel, eu não quero que você seja o meu Airbnb, eu quero que você seja o meu lar, quero morar dentro de você. Meu Deus, eu estou tentando deixar claro quão importante é isso, mas é uma promessa antiga, Ezequiel viu isso e profetizou, Ezequiel 36, 27, porei dentro de vós o meu espírito, diz o Senhor,
Joel capítulo 2, verso 28, é uma promessa antiga. E há de ser que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito. Agora pensa comigo, você sabe por que no final o profeta bota um ponto e diz, e também sobre os servos e servas? Porque ele está falando dos escravos. Irmão, escravo na época não tinha valor nenhum. Você imagina essa palavra que foi profetizada 7 séculos antes de Jesus, quando um escravo valia menos que, vamos falar a verdade, que um animal de estimação. Essa que é a realidade. O Espírito Santo toma a boca de um profeta para declarar, até os escravos vão ser cheios do Espírito Santo. Rapaz, isso na época, isso era uma explosão de entendimento absurdo. Então, os profetas já estavam alcançando uma promessa antiga, que se cumpriria quando? Quando que ela se cumpre? Em Jesus, na igreja. Mas antes de chegar aqui, eu quero dar mais uma incrementada nesse contexto. Gênesis capítulo 8, eu quero que você coloque para mim aqui, pessoal da mídia, Gênesis 8, 8. A Bíblia vai dizer, essa é a história de Noé. Não sei se você já ouviu essa tipologia, mas ela é muito válida. Me ajudou muito na primeira vez que eu ouvi, e até hoje me ajuda a entender muita coisa. E depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé, voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face da terra, e ele estendeu a sua mão, tomou-a e recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias, olha para cá, quantos dias? 7 na Bíblia sempre é um tempo completo, grava isso, 7 é o número de Deus, da perfeição, em 7 dias foi criado 7 Espíritos de Deus, 7 na Bíblia, 7 taças, sempre tem 7, é um ciclo completo. 7 dias aqui, está tipificando um ciclo completo, uma era completa. Esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele de tardinha, à tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. Por que oliveira, meu Deus do céu? Podia ser qualquer outra planta, vamos entender. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra, ou seja, a terra estava sendo preparada para receber a pomba. Próximo, calma. Então esperou outro ciclo completo, 7 dias, e enviou fora a pomba, mas ela não tornou mais. Olha para cá. Deus é Noé, a pomba é o Espírito Santo, a terra é a terra como é mesmo. Deus pega o Espírito Santo, primeiro o envio do Espírito Santo para fora da arca, que é o céu, envia no Antigo Testamento. A pomba até passeia, até voa, mas ao final do dia sempre volta para dentro da arca, porque não tem onde fazer morada. O que eu acabei de falar? No Antigo Testamento inteiro, o Espírito até vinha, mas não morava, a terra não estava pronta para hospedá-lo. Segundo envio do Espírito Santo, a arca, fora, passeia o dia inteiro e volta na boca com um ramo de... O que é oliveira na Bíblia? Jesus. Lucas 3,16, e do céu foi ouvida uma voz dizendo, esse é meu filho, e o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba pousou sobre ele. Só que a Bíblia diz que ao final do dia, a pomba com o ramo de oliveira no bico, volta para dentro da... Jesus foi morto e ressuscitado, Atos 1,8, da mesma maneira que vistes, ele voltará. Só que eles estão vendo ele subir, os céus e as nuvens encobre, e o Espírito Santo, eu imagino a cena, pega na mão de Jesus e diz, pai, está aqui o ramo de oliveira, está aqui a oliveira, que foi quebrada, porque o mundo, quebrou seu corpo na cruz. Só que tem mais um envio, 7 dias completos. Que são esses 7 dias? É o tempo que o povo está lá em Atos 2, orando e dizendo, manda o Espírito Santo. Fica Lucas 24, 49. Eu estou todo arrepiado aqui, porque hoje vai haver envio aqui. Sim. Hoje ele não volta para casa, não. Lucas 24, 49 diz assim,
Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de... Jesus disse, vocês ficam em Jerusalém, enquanto a pomba não desceu, vocês não arredam o pé. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. E foi quando daqui a pouco o Espírito Santo fecha os 7 dias do ciclo completo. Noé diz, vai pomba. Passou o dia inteiro, Noé ficou esperando a pomba não, porque a pomba encontrou casa para morar. Agora a terra está pronta e apta para hospedar o Espírito Santo entre os homens. Ele não precisa mais visitar e voltar. Ele encontrou Cristiano, ele encontrou Leonardo, ele encontrou Delmar, ele encontrou Felipe, ele encontrou Tiago. Ele diz, ei Deus, não tem mais por que eu voltar para a arca. Os homens me hospedaram, os homens prepararam lugar para mim, os homens me hospedaram como morador de suas casas. Eu achei lugar. Ei Deus, obrigado. E o Espírito Santo, escute, é a pomba que permanece. A promessa é antiga e tipificada profeticamente em Noé. Vai e volta com oliveira, vai. É isso. Então quem sabe a gente tem que até mudar a nossa oração. Manda sobre nós o Espírito Santo. Deus vai dizer, eu já mandei. Envia do céu o teu fogo. Deus diz, já mora em ti. Senhor, me toca com tua glória. Minha glória já mora dentro de você. Mas a gente é místico de natureza, do sincretismo. Deixa eu falar. Então a gente sempre quer um toque, a gente sempre quer um óleo, de mais colorido que seja, melhor. Quanto mais espalhafatoso, melhor. Quanto mais cor tiver no talite, melhor. Quando na verdade Deus desceu do céu, achou casa na terra e mora dentro do crente mais fraquinho que tiver aqui hoje, mais fraquinho. Tem mais poder que Noé, Moisés, Abraão, Elias e Eliseu juntos, porque eles nunca tiveram o que você tem. Eu vou desmendar um mistério aqui. Está todo mundo dizendo, João Batista, quem é ele? João Batista é o Elias, é o profeta, Malaquias, papapá. Porque Malaquias 4 diz assim, eu enviarei antes de vós o espírito do profeta Elias, ele preparará o caminho e converterá o coração dos pais aos filhos. Lembra disso? Não lembra? Não leu, né? Tem que ler. João Batista chega e começa a ser o preparador do caminho. E escute, ele não era da igreja batista, tira da cabeça isso. João, aquele que batizava, no original é isso, Batista nem é sobrenome dele, nem é nome. João, aquele que batizava. É a mesma coisa dizer assim, é Léo o pedreiro. Vamos dar outro exemplo aqui. João o policial. Entendeu? Desde o empresário. Juliano o barbeiro. Maíra a cantora. João o batista. Que traduzido é aquele que batiza. Entendeu o nome dele agora? Que tem gente que acha que o Amado Batista era parente do João. Juro para você, tem gente que acha que João fundou a igreja batista. Vocês dão risada, gente. Jesus olha e diz, esse moço aqui, meu primo, de nascido de mulher não tem um sequer maior que ele. Vocês lembram dessa passagem? Se acabasse aí, nós estava bem, gente. Porque aí nós entendia. Aí Jesus bota uma vírgula. Porém, vos digo, que o menor no reino de Deus é maior que ele. Agora eu quero que você me explique isso. Jesus está dizendo, vocês estão vendo João Batista aqui? Filho de Zacarias? Não há ninguém nascido de mulher. Eu não vou falar, vou contar só o pastor dele aqui no ouvido dele. Eu só vou falar se você der um glória a Deus mais alto que você puder na sua vida. Só que o problema é que não é agora. É depois que eu falar. Tá bom, valeu a intenção, foi o ensaio. Quando eu acabar de falar, você vai dar o glória a Deus, que você vai pegar a revelação e vai entender um versículo que vocês ainda não tinham entendido, talvez. Jesus está dizendo, nascido de mulher, não há ninguém, ele é o maior de, mas o menor no reino
é maior que ele. Segura um pouquinho, que essa aqui eu vou... Como é que conecta isso? Na lógica humanista, greco-romana, essa declaração beira o absurdo. Se não há um nascido de mulher que é maior que ele, e o menor no reino é maior que ele, o menor no reino não nasceu da mulher, nasceu também, então me explica, pastor, me explico. Só que para explicar essa, eu tenho que explicar outra. Como é que você entra no reino? Nascendo da mulher? Como é que você entra no reino? Nascendo da água e do... Então eu vou traduzir, Jesus está dizendo, nascido de mulher, ele é o maior de todos, mas o menor que nasceu do Espírito, já é maior que ele. Espera que eu vou deixar mais claro ainda. Nascido de mulher, até hoje, porque até hoje ninguém nasceu de novo. Eu vou romper isso com a graça. A partir de agora, o Espírito Santo vai morar dentro de vocês e vai fazer vocês ser regenerados, nascer de novo. Então escute, até hoje eles viveram debaixo da lei e dos profetas, ele é o maior que já existiu. A partir de agora, dessa unção disruptiva, que eu vou rasgar o céu sobre vocês, e vocês não mais visitam mais casa do Espírito, o menor de vocês que nascer da água do Espírito, já é maior que João. Porque escute, nascido de mulher, ele continua sendo mas os nascidos do Espírito já são maior que ele. Essa foi boa, né? Então tá bom, vamos avançar. Você carrega algo que nem João Batista, mas não age nem 10% do que João agia. Por quê? O cara não tinha o que a gente tem, e fez coisas que a gente nem imagina fazer. Me explica. Eu vou dar outro nó aqui. Vocês me permitem, pastores? Conselho pastoral. Nós temos um conselho pastoral, gente, vocês sabiam? E acima do conselho pastoral nós temos um comitê de ética, vocês sabiam? E acima do comitê de ética nós temos uma diretoria, viu? Aqui não se cria nada de... né? Aqui se pega tudo nós. E o estatuto tem 19 folhas. Para ser pastor aqui o negócio é... Então vocês me permitem conselho pastoral? Se der problema vocês explicam depois? Pode ser? A gente cantou assim, ó, que ele cresça... Felipe, dá o tom. Vai, ajuda. Que ele apareça. Agora olha para cá, a música é bonita, não é? É bonita, é linda. O pastor Deide canta ela, eu canto ela. E ela está baseada em quem? João Batista. Que ele cresça e que eu... E se eu te disser que Jesus não quer isso para nós? Você imagina João dizendo, eu represento os profetas e a lei. Mas está alguém aqui que representa a graça, eu tenho que sair de cena para que ele apareça. Eu, lei e profetas, tenho que sair de cena para que a graça apareça no cenário mundial. Aí Jesus realmente cresce e João desaparece. Só que aí Jesus diz, agora receba o Espírito Santo e me represente. Como é que você segue cantando que você desapareça? Quando na verdade não se pode botar uma luz acesa debaixo da cama. Sabe qual seria a canção correta? Que eu cresça e em mim ele apareça. Porque você não vai representar Cristo com uma mentalidade derrotada, com uma falsa humildade, com uma, desculpa um pouco a agressão, com uma hipocrisia de eu desapareça, quando um enfermo ser curado for as suas mãos que foram impostas sobre eles. Quando alguém foi ganho para Jesus, foi a mensagem da sua boca. Deus não vai descer, Deus já desceu e mora dentro de você. Você não tem que reduzir, você não tem que se abaixar, você tem que brilhar a vossa luz diante dos homens. Mas como se as luzes estão cantando que eu desapareça, que eu desapareça, que eu desapareça? Luz não tem que desaparecer, a luz tem que brilhar diante dos homens. Porque o maior saiu de cena. Hoje o menor já é maior que ele, porque nasceu da água do Espírito. Você vai entender tudo, no final vai dar certo. O Espírito Santo desce, 3:22, sobre forma corpórea de pomba, desce sobre Jesus, leva ele para o céu como a oliveira. Atos 2, capítulo 2, verso 2, do céu um som veemente e impetuoso encheu a casa em que estava sentado, foram vistas línguas repartidas como que de fogo, pousaram sobre cada um deles, e todos, diga comigo, todos. Não é mais reis, sacerdotes, profetas, juízes, agora é todos.
foram cheios do Espírito Santo. E olhando Jesus disse: receba o Espírito Santo. Pastor, estou gostando. E como é que funciona isso? Vou explicar. Em João 14, 15 e 16, nos 3 capítulos, Jesus vai falar de uma forma muito linda, e você tem que ler a Bíblia com esses olhos, da obra do Pai, feita por Jesus, por meio do Espírito Santo. Eu vou bem devagarzinho, porque a cara da minha esposa está com os olhos ranzidos assim. Eu digo, não, vou ter que ir devagar agora. A obra é do... A obra é do... Por meio do Espírito, através de Jesus. Então vamos lá, quem está fazendo a obra é Jesus. A obra não é dele, ela é do... E ele não ousa fazer esta obra sem antes ser cheio do... Ele não fez nada até ser cheio do Espírito. Ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, se fez homem e dependia do Espírito. Então vamos lá, a obra do Pai, feita por Jesus, por meio do Espírito Santo. Amém. De acordo até agora. Jesus está encerrando sua participação. Está prestes a encerrar o ciclo e ficar lá à destra do Pai. O que a Bíblia diz sobre estar à destra do Pai? Onde Jesus está hoje? Fala para mim. Já fala o credo niceno lá, né? Dos romanos. Como é que está Jesus hoje? Sentado à destra do Pai. Sim ou não? Estamos de acordo? Você grava isso para mim? Eu só fecho esse parênteses e depois eu retomo ele. Pode ser? Pode ser, cara? Jesus está sentado à destra do Pai. Para não esquecer, vira para esse irmãozinho. Aí, vira para ele. Diz assim, Jesus... Não, tem que gravar. Jesus está sentado à destra do Pai. Se ele te perguntar a Bíblia, Hebreus 10. Grava e depois lê em casa. Ele está sentado à destra do Pai. Fecha parênteses, voltamos para cá. Jesus está acabando a sua aparição pública. Está encerrando. João 14, 15 e 16. E ele começa a falar coisas, por exemplo, assim, ó. Eu rogarei ao Pai. Você vai ver a Trindade atuando de forma linda. Eu rogarei ao Pai. Não é a Deus, é o Pai. Quem é o pai desse menino? Eu rogarei ao Pai. E ele, joga na tela, gente, o versículo, João 14, 16. E ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Eu vou esperar elas colocar, porque aqui é chave de entendimento. João 14, 16. Eu, Jesus, ó a Trindade, rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, o Espírito, fechou a Trindade, para que fique convosco, não vai voltar mais. Até aqui já a base está entendida. Agora, antes de eu avançar, eu preciso esclarecer uma coisa. Esse outro me deixou por muito tempo em dúvida. Você quer ver uma coisa? O que o outro remete para nós aqui? Numa linguagem bem sincera, o que é o outro? O outro é o outro. Não tem tu, vai o outro. Aí eu fui para o grego bíblico. E eu encontrei 2 palavras no grego bíblico que são traduzidas como a palavra outro. Quais são as 2 palavras bíblicas do grego? Allos e héteros. Mas eu quero falar primeiro de héteros. E aí eu acho que nem preciso falar muito. O que é um heterossexual? Alguém que gosta do sexo oposto, do outro sexo. Toda vez que na Bíblia outro for a palavra grega héteros, significa outro diferente em qualidade. Mais ou menos assim, pega a maçã, se não tiver, pega outra fruta. Outra que não seja... Ô gente, vocês estão? Pega a picanha. Se a promessa do governo não se cumpriu e não baixou ainda, pega outra carne que não seja... Então, outro como héteros significa outro distinto desse. Até aqui? Porém, não é essa palavra grega que a Bíblia usa. No léxico lá no Strong, se não me engano é a palavra 247. É allos, que significa outro
de igual natureza. Aí a história muda. Quebrou o relógio, eu vou te dar outro igual. Outro totalmente distinto na qualidade, ou outro totalmente igual ao que você já tem. Qual das dois? Alos, não héteros. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 1, diz assim, tem como jogar na tela para nós? Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um. Agora, volta para João 14,16. Volta lá. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro. Você sabia que a palavra advogado de 1 João 2,1 e a palavra consolador de João 14 é a mesma no grego? Humildemente falando, eu fui ver isso, eu acho que essa palavra consolador ela está mal traduzida. Aqui deveria ser advogado. No grego original, aqui teria que ser advogado. Consolador não é que está errado, mas é uma das acepções que menos define. Porque a palavra aqui significa parakletos. Parakletos. Então eu vou traduzir. A palavra para do grego, ela é usada em várias terminologias nossas. Quer ver uma coisa paralela? O que é uma coisa paralela? É uma coisa do ladinho. É uma coisa paradidática, que vem ao lado do que é didático. Uma paráfrase é uma leitura igual à frase. Até aqui? Parakletos, que foi traduzido aqui como consolador e lá como advogado, significa literalmente alguém chamado para estar do teu lado. Parakletos. No contexto linguístico da época, era a palavra usada para um advogado que ia do seu lado te defender da frente do juiz, dizendo, a briga dele é minha, a causa dele é minha, não toca nele que eu defendo. Mexeu com ele, mexeu comigo. Mas eu não entendo, deixa que eu resolvo. Não é assim que o advogado faz? Ele vem do teu lado e diz, agora você fica em silêncio, que agora eu falo por ti. Começa a fazer sentido? Não vos preocupeis com as coisas que a vez de falar, o Espírito botará as palavras, porque Ele fala por ti, Ele é teu advogado na frente das pessoas. Então tá. Dito isso, entendemos que se temos um advogado, Jesus o justo, aqui temos outro Paracletos, que no original significa alos Paracletos, no grego alos Paracletos, outro advogado, porque lá temos um, aqui temos outro, igualzinho àquele. Tudo isso para estruturar onde eu quero chegar. Eu acabei de dizer, João 14, 15 e 16, Jesus está encerrando sua aparição pública. E está dizendo, eu posso ir, mas minha obra não pode parar. Eu posso ir, mas a mensagem não pode calar. Eu vou ir, mas os milagres não podem cessar. Eu vou ir, mas a igreja tem que avançar. Dito isso, vocês não vão estar sozinhos. Outro igualzinho a mim vai parar do lado de vocês para sempre. Palavras como, por exemplo, do tipo Mateus 28, 18. Ide, grande comissão. E diz assim no final, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Sim ou não? Não é Jesus, é o outro Jesus. Escute, não pega essa internet cortada que não tem outro Jesus, vamos me chamar de herege. É o outro Paracletos. É o outro igual Jesus. É o Espírito de Jesus. Filipenses 1,17 chama ele de Espírito de Jesus Cristo. Alguém está ouvindo Deus aqui? Sigo ou paro? Tá bom. Porque pode ser um pouco maçante para quem não gosta de Bíblia. Mas para quem gosta é uma picanha ao alho e óleo. Tem gente pagando fortunas para aprender isso. Nunca esqueça. João 14,
João 15 e João 16. Jesus está acabando sua aparição pública. No livro de João, a palavra Paracletos vai aparecer 4 vezes. E todas elas estão em João 14, 15 e 16. E eu vou ler todas elas. João 15, 26. Quando vier o Consolador, que da parte do Pai eu enviar. Está vendo a Trindade? O Consolador, Espírito, que da parte do Pai, eu, Jesus, enviar para vocês. Ele ensinará, Isso, aquele Espírito da verdade que procede do Pai falará de mim, testificará de mim, porque é o Espírito de Jesus em você. João 14, 26, aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviar, em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos lembrará tudo que vos tenho dito. João 16, 7, todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, mas quando eu for, eu enviarei. E a outra nós já lemos, são as 4 vezes que a palavra Paracletos, Consolador, aparece na Bíblia. A minha pergunta é, por que aparece em todos esses contextos? Citando a obra do Pai, a saída de cena de Jesus e o envio do Espírito sobre vocês. Isso fala alguma coisa para nós? E aqui eu não quero empolgar ninguém, meu irmão, porque alguém acha que falando do Espírito Santo nós vamos aqui rodopiar, chorar e labraxé, Não. Eu quero que você entenda. O que isso está falando? Jesus está em cena, o Pai dizendo, eu preciso continuar, eu não posso parar, e o Espírito repousando sobre os crentes, que é agora o menor no reino, maior que João. O que isso denuncia? Jesus continua entre os homens. Jesus continua representado nas nações. Essa geração vai conhecer Jesus através daquele sobre quem a pomba repousou. Já que vai fazer frase, pessoal da mídia, faz essa. Essa geração vai conhecer Jesus através daquele sobre qual a pomba repousou. Essa é a frase do culto. A pomba está repousando sobre alguém que vai se levantar para dar continuidade à obra de Jesus entre os homens. A pomba vai repousar sobre alguém que está dizendo, eu não sou órfão, eu tenho um pai, o pai me deu o outro, eu represento ele, a obra avança, a palavra avança, os milagres avançam, a glória avança, o evangelho avança, a igreja avança, porque eu carrego o Espírito de Jesus, ele é meu advogado, ele me representa, ele fala em meu nome. Eu não estou só, ele está comigo, Espírito Santo, meu amigo. Vamos lá, vou terminar. Tudo isso agora para chegar onde eu quero. Acabei a introdução da mensagem. Quem me dá mais 5 minutos? Levanta a mão para eu ver. Ganhei 2 horas. 5 mais 5 mais 5 mais 5. Em todas as declarações de João 14, 15 e 16, vou refrisar isso, é a obra do Pai, feita por Jesus, através do Espírito Santo. A única pessoa que sai de cena é Jesus. A obra do Pai continua, por meio do Espírito continua, mas agora Jesus diz, eu vou sentar à destra do Pai, talvez agora isso clareie na sua cabeça. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, curarão enfermos, comerão algo mortal e venenoso e não vos fará dano algum, pisarão serpentes e escorpiões. O único que sai do cenário é o que está à destra. A obra do Pai continua, através do Espírito continua, mas agora ela é feita por quem? Aquele sobre quem a pomba repousou. Aquele sobre quem Jesus, tendo soprado, disse, receba o Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre você para você representar Jesus. E agora a frase inversa também é verdadeira. Sem o Espírito Santo você não conseguirá representar Jesus. Porque às vezes, escute-me e eu estou terminando, de verdade mesmo, a gente olha a pastora Cássia, minha esposa, e diz assim, a obra é muito difícil,
Essa tarefa é muito difícil, esse propósito é muito complicado. Posso falar uma coisa para você? Não é nem difícil nem complicado, é impossível. Ei, pastor, piorou? Com certeza. Olha para cá. Quem está aqui, diga amém. Não é difícil e não é complicado, é impossível. Quer ver? Lembra de uma frase de Jesus dizendo assim, ó: sem mim. Está entendendo? Então não é difícil, não é complicado, é impossível, vírgula, sem Ele. Porque sem Ele, nada eu posso. Então eu vou falar uma coisa para você. Sem Ele, agora que você entendeu toda a mensagem, você acha que é sem Jesus ou sem o Espírito? Sem o Espírito. Jesus está à destra do Pai. Quem entendeu? Quem pegou? Pegou? Aí, ó. Então você vai entender outra coisa agora. Vamos costurar essa colcha toda aqui. Jesus sai, o Espírito entra, e Jesus diz: sem Ele, você não pode fazer? Você sabia que foi um estudioso, e estudou, e viu que 80% das coisas que a igreja primitiva fazia, não conseguiria fazer sem o Espírito Santo? Estamos de acordo? 80% das coisas que a igreja da Bíblia fez, não conseguiria fazer sem o Espírito Santo. Esse mesmo pesquisador fez os seus estudos e entendeu que 80% do que a igreja de hoje faz sem o Espírito Santo. E as doutrinas vêm assim: os milagres é para a época. Me acha um versículo que fala isso. As línguas estranhas é para a época. Me acha teoria de homens, filosofia de homens. As revelações e dons proféticos são para a época. Os profetas e apóstolos acabaram. Me acha um versículo que fala isso. Que não seja um credo, que não seja um escrito de Calvino, que não seja um escrito de Agostinho de Hipona, que não seja um escrito de Tertuliano, porque eu estudei essa gente. Fique tranquilo, eu sei do que eu estou falando. Pastor, o senhor é arminiano ou calvinista? Eu sou de Cristo, porque toda divisão no corpo é carnalidade. Sou de Apolo, sou de Éfeso, isso é meninice, isso é carnalidade. Eu não sou nem calvinista nem arminiano, eu sou de Cristo. Paulo diz que toda divisão do corpo é carnalidade. A gente está aqui se rotulando. Esses rótulos aí, meu irmão, é o maior salvo de palmas para Satanás. Você é reformado ou pentecostal? Sou de Cristo. Você é carismático ou reformado? Sou de Cristo. Eu não sei se nós estamos preparados para ouvir tudo que eu tenho que falar aqui. Eu estou falando sério. Preguei sexta aqui, metade saiu escandalizado. O pastor desde olhou para mim e disse: hoje o Tico e Teco bugou. E é pastor, eu fui em luta para cá, eu digo: meu pastor, imagina o povo. Eu estou quase entendendo como Jesus diz assim: eu tenho muita coisa para vos falar, mas vocês não podem suportar. O que você é? Você foi batizado com o Espírito Santo e orou em línguas, ou você orou em línguas depois do batismo com o Espírito Santo? E aí a gente vai fazer o quê? Um rótulo. Você crê que uma vez salvo para sempre, ou você pode perder a salvação? Sabe o que a gente faz? Um rótulo. Você acredita que os dons proféticos acabaram, ou eles continuam? E a gente faz um rótulo: cessacionistas e não cessacionistas. Você acredita que Jesus volta antes ou depois? A gente faz um rótulo. Todos os rótulos, em vez de nos unir, nos dividem. Eu falei agora aqui numa reunião que 90% da teologia produzida hoje não faz você conhecer mais de Deus, faz você conhecer mais sobre Deus. Porque teologia boa é teologia que faz você conhecer a Deus, não sobre Deus. E conhecer a Deus você não faz por meio de estudo, você faz por meio de relacionamento. Porque a palavra conhecer no original bíblico não é conhecer de estudar, é conhecer de se relacionar. E conheceu Adão e Eva e teve um filho. Relação íntima. Será que nós estamos prontos para tudo que Deus quer falar conosco? Ou será que eu vou acabar sozinho aqui sem membro nessa igreja? Se alguém está gostando, dá glória a Deus, só para animar o coração do pregador aqui. Que você não pense que é fácil para mim aqui. Eu tenho alguma mensagem para pregar aqui e deixar nós tudo aqui voando na glória. Tenho. Mas quando você entender esse entendimento aqui, meu irmão, que você carrega a essência do próprio Cristo entre os homens, em grau, número, gênero, eu duvido que primeiro a sua vida siga a mesma, que a sua família siga a mesma, que essa cidade siga a mesma, que essa nação siga a mesma.
Nós carregamos o que nenhum dos homens do Antigo Testamento carregou, e não conseguimos fazer 1% do que eles fizeram. Porque 80% do que nós fazemos como igreja, como é que levanta um paralítico sem o Espírito Santo? O problema é que os paralíticos não levantam mais. Como é que revela uma fome mundial sem o Espírito Santo? Ágabo, dos filhos dos profetas, revela uma fome mundial em Atos. Haveria uma fome de nível mundial, e Deus revela para um profeta. Amós capítulo, se não me engano, está na Bíblia. É verdade, está lá em Amós. Eu li Amós em 3, 4 versões essa semana. Está lá, está em Amós, eu juro. Deus não fará coisa alguma sem revelar os seus segredos aos seus profetas. Mas onde estão os profetas? Eis que vou te dar um carro novo. Pá, sai para lá. Só lá fazer um financiamento do Bradesco, compra o carro também. Eu quero que você levante os profetas de ofício, generais de Deus, que vão descortinar o mundo espiritual, que vão olhar nos olhos, aqueles, sabe aqueles, que vão falar o que ninguém quer ouvir, meu irmão, que vão subir e se levantar numa unção, que quando ele chegar no ambiente, as pessoas vão tremer. Chegou o profeta, meu irmão, cuida do que você pensa. Você lembra desse tempo? Eu sou do tempo que quando você entrar num ambiente de oração com um profeta, você cuidava até o que você pensava. E eu prefiro o silêncio agora mesmo. Porque algumas coisas vão começar a mudar nas nossas vidas. Porque o Paracletos não vai voltar para arca nenhuma, ele vai ficar aqui com nós para sempre. E quando ele ficar, meu irmão, algumas coisas vão começar a mudar. Eu botei uma foto hoje, pastor Lucas, eu era para estar junto lá, não consegui. Está lá numa igreja que tem 7 mil lugares sentados, faz 4 cultos por dia. E o pastor Lucas em lágrimas me chamou e disse: pastor, você não veio? Eu digo: não venho, a passagem está muito cara. E como é eu que pago e não a igreja, hashtag fica a dica da seriedade. O que acontece, minha esposa, casa? Ele me mandou as fotos, os vídeos, mandou para ti também, né? Esse pastor, isso é um avivamento. A igreja é uma cidade, tem escola, tem creche, a equipe de limpeza limpa 24 horas, tem equipe de estacionamento, portão, irmão, tem faculdade. Na rodovia, lá em São Paulo, imagina, que né? São Paulo tem tanta igreja, as placas não indicam São José dos Campos, indicam a igreja da cidade. A prefeitura, quando vai fazer um evento público, aluga a igreja. E eu boto a foto e digo: Arroio do Meio, se prepare, é isso e nada menos o que nós vamos viver. Porque o Espírito que repousou sobre o Carlito, repousou sobre mim. O Espírito de Jesus que está na igreja da cidade, está na igreja dessa cidade também. O Espírito de Bill Johnson é o Espírito de Oséias Caleb. O Espírito de Kathleen Kuhlman é o Espírito de Cássia, de Jéssica. O Espírito de Benny Hinn é o Espírito de Éder, de Luiz, de alguém que está aqui dizendo: quando eu entender o que o Espírito Santo pode fazer através da minha vida, nós vamos tacar fogo no mundo. John Wesley disse: dê-me 100 homens que não temem a nada a não ser Deus, e eu colocarei fogo no mundo. Jesus achou 12 homens, encheu eles do Espírito Santo e tacou fogo no mundo. Nós precisamos entender que o Espírito Santo não vem para você se arrepiar, que as línguas estranhas são a porta de entrada no mundo espiritual. Irmão, orar em língua é só o começo. Alguém entrou aqui querendo se emocionar, se arrepiar, cair, vai muito além disso. Deus quer revelar coisas que não revelou para a NASA. Deus quer mostrar segredos do que vai acontecer nos próximos anos. Mas cara, a gente está tão preocupado com a nossa vida medíocre. A gente está tão preocupado com coisas tão supérfluas. Eu resolvi descer, eu resolvi morar dentro de alguém, eu resolvi fazer morada para que o ministério de Jesus continue. E se eu achar meia dúzia de maluco aqui, meu irmão, você se prepare, o maior pavilhão de Lajado não vai comportar as multidões que virão.
E não é por números. Grava isso, não é por números. É por uma causa. É por uma causa. Agora, vamos falar a verdade, Gabi? Vamos falar a verdade, Ângela? Vamos falar a verdade, Ieda? A gente cresceu a vida inteira ouvindo as pessoas criticar uma igreja grande, sim ou não? Sim. A igreja grande perdeu a essência. Isso é a maior arma do diabo, porque igreja pequena, escute, você quer que essa igreja continue como começou, com 6 pessoas? Hoje são 600, quer dizer que são 594 almas salvas, cheias do Espírito Santo, cheias de palavra. O único que não quer que a igreja cresça é Satanás, meu irmão. Sim, a igreja vai crescer, vai ser grande. Escute, não vai ser uma igreja grande, vai ser uma grande igreja. Você tem que, sabe qual é a unção que eu oro? É uma unção disruptiva, que vai fazer o quê? Romper com a mentalidade caída, do esforço próprio, do mérito próprio. Eu falei aqui há poucos dias, por muito tempo, quando eu vi isso aqui acontecendo, os números, o crescimento, eu ficava com medo de me dizer assim, alguma coisa ruim vai acontecer, porque nós somos projetados para ter uma mentalidade pessimista, derrotada. Chris Vallotton diz assim, ó, grava: existem coisas boas demais para ser verdade, vírgula, que são verdade. Cara, a gente fica esperando o tropeço. Tem gente que diz assim, aquela igreja está crescendo demais, é muita gente, avivamento, mais cedo, mais tarde o pastor cai, sim, cai nos braços de Jesus, cai mesmo, cai de boca no pó, todo dia. Não, agora cresceu, perdeu qualidade, perdeu qualidade, vai para uma cela nossa, vai para o ministério nosso, entra aqui dentro, meu irmão. Os últimos visitantes que chegaram aqui, todos que eu tenho conversado assim, pastor, eu pisei na igreja, o profeta marchou na minha direção, assim diz o Senhor, e foi, cara, tira da mente, gente, o Espírito do Cristo habita em nós, o outro Consolador não voltou para a arca, está aqui dentro, representando a obra do Pai, por meio do Espírito, e agora não é Jesus fazendo, agora é eu e você como igreja. Vou acabar. A obra continua do Pai, segue operada pelo Espírito, mas agora não é Jesus, agora é eu e você. Em João 15:15, entenda para fechar e nós orar. Jesus diz: não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Tenho-vos chamados amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai vos tenho feito. Qual foi o critério que Jesus usou para nos chamar de amigos? Revelar os segredos do coração do Pai para nós. Se isso não emociona alguém aqui, meu Deus do céu. O único critério que Jesus criou para diferenciar o servo do amigo foi saber os segredos do Pai. Mas eu te pergunto, lá em João 15, Jesus chamou de amigo, porque fez conhecer o Pai. Sabe quem faz conhecer o Pai na Bíblia? João 14:26. O Espírito Santo vos fará saber todas as coisas. Quem chama de amigo é Jesus, mas quem nos posiciona como amigo é o Espírito. Você está entendendo isso? Eu vou te dar outro exemplo. Jesus diz: eu sou a videira, João 15, do verso 1 ao 5. Eu sou a videira, o Pai é o viticultor, vocês são os ramos. Toda vara que em mim não dá fruto, tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Está em mim, eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, está aqui, ó. Vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito. Sem mim nada. Agora eu pergunto, quem está em Jesus dá fruto, sim ou não? Mas Paulo chama fruto de Jesus ou fruto do Espírito? Vocês estão pegando essa revelação, gente? Nunca você vai ver na Bíblia fruto de Jesus. É fruto do... Jesus chamou você para dar fruto, mas quem produz o fruto é o... Jesus chamou você para ser amigo, mas quem te coloca como amigo é o... Jesus te chamou para conhecer as coisas do Pai, mas quem revela as coisas do Pai é o... Jesus chamou para curar os enfermos, mas quem usa você no poder e na autoridade é o... Espírito Santo, meu amigo. Esse é o agir do outro, o outro Consolador, o outro igualzinho a Jesus, o Espírito de Jesus que nos empodera. E eu vou acabar aqui.
A minha pergunta para você, igreja de PAB, nessa noite é: Jesus é a videira, para que nós todos entendamos o que é uma videira. O que é uma videira? Me ajuda aí, Delmar. O que é uma videira? É uma árvore de... Fala, gente. O pessoal não sabe, vocês não são gringos do interior ali, viu? Uva. Uma videira então pode ser chamada de uma parreira? Pode. Há uma diferença, porque a parreira, há quem diga a estrutura que suporta a videira, mas vamos a título de conhecimento, vamos dizer que é uma parreira de uva. Você olha a parreira de uva. Jesus diz: o que você está vendo a videira sou eu. Vocês, meus discípulos, são as varas. Minha pergunta: quem já viu uma videira, uma parreira? Nem que foi de longe, olhou ela? A maioria, né? Onde começa a videira e onde começa a vara? Vou mudar a pergunta: onde acaba a videira e onde começa a vara? Porque quando você se conecta com Ele, você e Ele já não tem mais distinção. Não tem como olhar para a Maíra e dizer: aqui acaba a Maíra, aqui começa Jesus. Se você estiver em mim e eu em vós, Espírito Santo, meu amigo, queramanturacé, uracalamandará. Fecha os seus olhos.